vídeo a gente vai resolver alguns exercícios de limite, certo? Só que os exercícios que a gente vai resolver, a gente vai usar a diferença de dois quadrados para resolver esses limites, mas também a gente vai ter alguns casos de limite por substituição normal, certo? Então, o primeiro problema aqui que eu quero trazer para vocês é limite de x ao quadrado menos 16 sobre x mais 4 com x tendendo a menos 4, certo? Então, para resolver esse limite, primeiro é importante a gente sempre tentar aplicar a técnica da substituição para ver o que a gente vai encontrar. Se a gente encontrar um resultado que não seja uma indeterminação, ou seja, que não seja zero sobre zero ou infinito sobre infinito, a gente pode simplesmente parar por aí. Só que se a gente encontrar uma indeterminação no nosso limite, a gente vai ter que usar alguma técnica de álgebra para poder fugir desse problema. Então, se a gente aplicar aqui a técnica da substituição, quanto será que a gente vai encontrar? Bom, vamos fazer limite de x tendendo a menos 4, certo? E em todo lugar que tiver x na minha função, eu vou colocar menos 4, certo? Porque x está se aproximando de menos 4. Então, eu tenho que substituir em todo lugar que tiver x da função o valor menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, certo? Aqui não ficou muito claro. Menos 4 ao quadrado menos 16, certo? Sobre menos 4 mais 4. Repara que aqui eu tinha um x, eu substituí por menos 4. Aqui embaixo também tinha um x e eu substituí por menos 4. Agora, resolvendo essa conta, quanto que a gente vai chegar? Bom, menos 4 elevado ao quadrado resulta em 16. Vai ficar 16 menos 16. 4 menos 4 resulta em 0. 16 menos 16 sobre 0 resulta em 0 sobre 0. Então, o que a gente conclui aqui? Quando a gente aplica a técnica da substituição nesse exercício aqui, a gente chega em 0 sobre 0. Então, qual que vai ser a estratégia? A gente vai ter que usar alguma técnica de álgebra para poder reescrever a nossa função de uma maneira inteligente e para poder fugir desse resultado de 0 sobre 0. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar a técnica da diferença de dois quadrados para resolver esse limite. Por que a diferença de dois quadrados? Por quê? Porque se vocês olharem bem aqui, ó, eu tenho x ao quadrado menos 16. Certo? X ao quadrado menos 16 nada mais é do que a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b vezes a menos b, certo? Só que não está explícito. Por quê? A diferença de dois quadrados diz que sempre que eu tenho dois quadrados é uma diferença, eu posso reescrever essa expressão desse formato aqui. A mais b vezes a menos b, certo? Eu posso escrever as raízes dessa expressão nesse formato numérico aqui. E como que isso daqui é a mesma coisa que isso? É bem simples. Ó. A diferença de dois quadrados trabalha com duas coisas principais. Duas coisas elevadas ao quadrado, certo? E uma diferença, óbvio, como o nome já diz. Então, x ao quadrado é x ao quadrado. Então, é uma coisa ao quadrado. 16 também é uma coisa ao quadrado. Na verdade, 16 é o produto, é o resultado de uma coisa ao quadrado. Porque se vocês olharem bem, 16 nada mais é do que 4 ao quadrado. Então eu posso imaginar que é como se tivesse isso daqui, ó, x ao quadrado menos 4 ao quadrado, no lugar dessa expressão aqui, certo? E aí eu posso escrever a minha expressão, essa expressão aqui, no formato x menos 4, x mais 4, certo? Porque essa daqui é uma forma alternativa de visualizar isso daqui, certo?
Mas caso tu não consiga pensar dessa maneira, tu não consiga visualizar isso, tu pode pensar o seguinte: bom, eu tenho aqui x ao quadrado menos 16, certo? Bom, eu sei que 16 é 4 ao quadrado, certo? Eu sei que 16 ele é um quadrado perfeito. Então, eu posso muito bem tirar a raiz de x ao quadrado e posso também tirar a raiz de 16, certo? Por que eu posso fazer isso? Porque, como eu disse, aqui é uma diferença de dois quadrados. Tu tem duas coisas que estão ao quadrado. E o inverso da potenciação é a radiciação. Então eu posso muito bem tirar a raiz dessas duas expressões. E aí como é que vai ficar? Vai ficar x, porque raiz de x ao quadrado é x, e raiz de 16, que nada mais é do que 4. E aí eu posso generalizar essas duas raízes no seguinte formato: x mais 4, x menos 4. Tanto faz a ordem, certo? Agora que eu expandi essa expressão aqui, que estava aqui em cima no meu limite, eu posso jogar essa expressão aqui dentro da minha função. Só um detalhe que eu esqueci de dizer. Essa expressão aqui, ela é igual a essa expressão aqui. Porque se eu fizer a propriedade distributiva dentro dessa expressão, como é que vai ficar? X vezes x, x ao quadrado, certo? X vezes menos 4, menos 4x. Mais 4 vezes x, mais 4x. Mais 4 vezes menos 4 resulta em menos 16, certo? Esses dois cancelam porque tem sinais opostos. Vai ficar x ao quadrado menos 16, certo? Então, dizer que isso daqui é igual a isso aqui é totalmente válido, certo? Então, como a gente sabe que isso daqui, quando a gente expande usando a diferença de dois quadrados, resulta nessa expressão aqui, x mais 4 vezes x menos 4, eu posso substituir essa expressão aqui em cima do meu limite. Então, como é que vai ficar? Vai ficar limite de x tendendo a menos 4, certo? X mais 4, x menos 4, certo? Que é vezes sobre x mais 4. Repara que eu coloquei essa minha expressão aqui, ó, no lugar dessa aqui. Eu expandi esse cara e cheguei nesse cara aqui, certo? Agora eu posso cortar, eu posso cancelar o fator comum dentro dessa expressão aqui, porque ó, eu posso cortar esse x mais 4 com esse x mais 4, certo? Então, no instante que eu cancelo esses dois, eu vou ficar com limite de x tendendo a menos 4, x menos, olha aqui, menos 4, certo? E agora, se eu aplicar a técnica da substituição nesse meu limite aqui, eu vou ficar com menos 4, certo? Menos 4. Repara que aqui ó, eu tinha x, certo? Ó, eu substituí no lugar desse x menos 4, porque a minha função, o meu x tende a menos 4. E aí como é que vai ficar? Menos 4. Menos 4 resulta em menos 8. Então, eu posso dizer que o limite da função x ao quadrado menos 16 sobre x mais 4, quando x tende a menos 4, resulta em 8. Tá vendo que antes a gente tinha como resposta 0 sobre 0, a gente chegou numa indeterminação. Agora, usando um truque de álgebra, usando uma técnica de álgebra, a gente fugiu dessa indeterminação e chegou em menos 8. No nosso segundo exercício, a gente tem o seguinte caso. Limite de 64 menos x ao quadrado sobre x menos 8 com x tendendo a 8, certo? Então, no primeiro momento, a gente vai aplicar a técnica da substituição nesse limite para ver o que a gente vai encontrar, certo? Então,
Substituindo 8 em todo lugar que tem x na minha função, como é que vai ficar? Vai ficar limite, peraí que a caneta está falhando, vai ficar limite de x tendendo a 8, certo? 64 menos 8 ao quadrado sobre 8 menos 8. 8 ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado. Como meu x está tendendo a 8, eu tenho que colocar 8 em todo lugar que tiver x na minha função. X menos 8 no caso, virou 8 menos 8. Esse 8 nada mais é do que esse x que estava aqui, certo? Como o meu x está se aproximando de 8, se aqui tem x, então eu tenho que colocar 8, certo? E agora nós vamos calcular. 64 menos 8 ao quadrado, 8 menos 8, vai resultar o seguinte. 64 menos 8 ao quadrado, 8 ao quadrado é 64, certo? 8 menos 8 é 0. E agora, se a gente fizer 64 menos 64, vai ficar 0 sobre 0. Então, nota que a gente tem um resultado indeterminado quando a gente resolve usar a técnica da substituição para resolver esse limite aqui. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que usar alguma técnica de álgebra para fugir dessa indeterminação. A gente vai ter que fazer alguma coisa que transforme o nosso 0 sobre 0 em alguma outra resposta. Porque quando a gente encontra indeterminação, quando a gente está resolvendo um limite, a gente vai transformar a nossa função, a nossa expressão, em alguma coisa mais inteligente, mais bonita, que gere uma resposta que não seja 0 sobre 0. E aí o que vai acontecer? A técnica que a gente pode usar para escapar desse 0 sobre 0 é a diferença entre dois quadrados. Por quê? Porque se vocês olharem bem, 64 menos x ao quadrado nada mais é do que uma diferença entre dois quadrados, certo? A gente pode dizer que essa diferença de dois quadrados, uma diferença de dois quadrados no caso, é a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b vezes a menos b, certo? 64 menos x ao quadrado é uma diferença entre dois quadrados porque a gente tem duas coisas que estão elevadas ao quadrado e a gente tem um sinal de menos. Então, naturalmente, é uma diferença. Por quê? Porque 64 nada mais é do que 8 ao quadrado, certo? Então, a gente pode imaginar essa expressão aqui como 8 ao quadrado menos x ao quadrado, certo? E aí, o que vai acontecer? A gente pode aplicar o inverso da potenciação, que é a radiciação, nessa expressão aqui de cima, porque é como se esse 64 tivesse sido elevado ao quadrado, digamos assim. Então, eu posso muito bem tirar a raiz do meu 64, certo? E posso também tirar a raiz do meu x ao quadrado. Raiz de 64 resulta em 8. Raiz de x ao quadrado resulta em x, certo? Então, eu tenho como descrever essa expressão aqui, eu tenho como expandir essa expressão aqui nesse formato aqui, certo? Então, como é que ficaria? Vai ficar 8 menos x, certo? Vezes 8 mais x. Ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso dizer que 8 menos x vezes 8 mais x, essa expressão aqui expandida, é a mesma coisa que 64 menos x ao quadrado, certo? Por quê? Porque se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, eu vou chegar nessa expressão aqui. Então, olha só que interessante. Se eu aplicar a propriedade distributiva nessa expressão aqui, como é que vai ficar? 8 vezes 8 resulta em 64. 8 vezes x resulta em mais 8x.
Menos x vezes 8 resulta em menos 8x. Menos x vezes mais x resulta em menos x ao quadrado, certo? A caneta está falhando, mas então eu vou ter que trocar. Ó, só vou reescrever aqui. Ó. Na verdade, vou refazer. 8 vezes 8 resulta em 64. 8 vezes x resulta em mais 8x. Menos x vezes mais 8 resulta em menos 8x. Menos x vezes mais x resulta em menos x ao quadrado, certo? E aí, esses dois eu posso cancelar, esse mais 8x com esse menos 8x, então vai ficar 64 menos x ao quadrado. Então, dizer que essa expressão aqui é a mesma coisa que essa expressão aqui é válida. Eu só estou expandindo esse meu 64 menos x ao quadrado nisso daqui. Por quê? Porque no momento que eu troco isso daqui por isso daqui aqui em cima no meu limite, eu vou ter um resultado que seja diferente de 0 sobre 0. E é isso que vai acontecer. Olha só. Se eu pegar essa expressão aqui e jogar no meu limite, certo? Como é que vai ficar? Vai ficar x, vai ficar 8 menos x, certo? 8 mais x sobre x menos 8. E agora que vem o truque de Messi. Por quê? Porque eu posso cancelar os fatores em comum nessa expressão aqui. Eu posso cancelar esse meu 8 menos x com esse meu x menos 8. No momento que eu cancelo esses dois, eu vou ficar com limite de x tendendo a 8, 8 mais x, certo? E agora eu posso aplicar a técnica da substituição nesse meu limite aqui. Então vai ficar 8 mais 8, que resulta em 16, certo? Então tá vendo que a gente usou uma técnica de álgebra, a gente usou a diferença de dois quadrados para poder escrever o nosso limite de uma maneira mais inteligente e fugir de uma indeterminação. No nosso terceiro exercício de limite, a gente vai ter o seguinte. Limite de x tendendo a 9 da função 9 menos x sobre x ao quadrado menos 81, certo? Então, o que a gente vai fazer? Como de praxe, a gente vai aplicar a técnica da substituição e ver se a gente tem algum resultado que seja diferente de 0 sobre 0. Então, como é que vai ficar? Vai ficar limite de x tendendo a 9, certo? E em todo lugar que tiver x na minha função, eu vou colocar o valor que eu estou me aproximando, que no caso é 9. Então vai ficar 9 menos 9, porque no lugar desse 9 aqui eu tinha x, sobre 9 ao quadrado, a caneta está falhando. 9 ao quadrado menos 81, certo? 9 menos 9 vai resultar em 0. 9 ao quadrado é 81, então vai ficar 81 menos 81, correto? 0 em cima, né? Tinha 0. 81 menos 81, 0. Então, a gente conclui que, quando a gente aplica a técnica da substituição nesse limite aqui, a gente encontra o resultado de 0 sobre 0. Para resolver esse problema e escapar da indeterminação, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar alguma técnica de álgebra para poder escapar desse problema e, consecutivamente, fugir dessa indeterminação. A técnica mais conveniente que a gente pode usar para resolver esse problema e escapar dessa indeterminação é a técnica de diferença de dois quadrados. Por quê? Porque se vocês olharem bem, eu tenho uma diferença de dois quadrados aqui embaixo no meu limite, que nada mais é do que x ao quadrado menos 81. Por quê? Porque x ao quadrado menos 81 é uma diferença entre dois quadrados, certo?
eu posso dizer que isso daqui é uma diferença entre dois quadrados. Eu posso escrever x² menos 81 dessa maneira genérica aqui, como a menos b vezes a mais b. Por quê? Porque x² menos 81, se vocês olharem bem, 81 é um quadrado perfeito. É o produto de uma multiplicação. 81 nada mais é do que 9 ao quadrado, certo? Eu posso visualizar esse 81 como 9 ao quadrado, certo? Então, em teoria, eu tenho aqui eu tenho uma diferença entre dois quadrados, certo? E como eu tenho duas coisas elevadas ao quadrado aqui, eu posso fazer o inverso da potenciação, que é a radiciação. Então, eu posso muito bem, obrigado, tirar a raiz de x ao quadrado e posso também tirar a raiz de 81. A raiz de x ao quadrado é x e a raiz de 81 é 9. Então, eu posso generalizar essas minhas raízes nesse formato aqui. A menos b, a mais b. Então, vai ficar x mais 9, x menos 9. Olhem os fatores, eu não altero o produto. E eu posso dizer que essa expansão aqui resulta nisso daqui. Eu posso dizer que isso daqui é igual a isso aqui. Por quê? Porque se eu aplico a propriedade distributiva aqui, eu vou ficar com x vezes x vai ficar x ao quadrado, certo? X vezes menos 9, menos 9x. Mais 9 vezes x, mais 9x. 9 vezes menos 9 resulta em 9 ao quadrado ou 81, certo? Esse 9x negativo pode ser cancelado com esse 9x positivo. Então vai ficar x ao quadrado menos 81. Certo? Então, dizer que essa expressão aqui é a mesma coisa que essa expressão aqui é totalmente válida. A diferença é que esse cara é uma expansão desse cara aqui. E por que eu tenho que transformar esse cara nesse cara daqui? Porque no momento que eu coloco essa expressão aqui no lugar dessa daqui, o que vai acontecer? O meu limite ele não vai ter mais como resposta uma indeterminação. A gente vai ter uma resposta que não é uma indeterminação. E é por isso que a gente tem que manjar de produtos notáveis, de diferença de dois quadrados, para resolver esse problema. Então, se eu jogar essa expressão aqui embaixo do meu limite, como é que vai ficar? Vai ficar limite de x tendendo a 9, certo? 9 menos x sobre x mais 9 sobre x menos 9. A caneta está falhando, então eu vou trocar de novo. Só vou reescrever aqui. X menos 9, certo? X mais 9. Agora eu posso cancelar os fatores em comum dessa expressão, certo? Então eu posso cancelar esse meu 9 menos x com esse meu x menos 9, certo? Quando eu cancelo alguma coisa no meu cara de cima, eu tenho que, por obrigação, para não ficar vazio, eu tenho que colocar o número 1. Então vai ficar limite de x tendendo a 9, 1 sobre x mais 9, certo? Agora eu posso colocar e aplicar a técnica da substituição nesse meu limite aqui. E como é que vai ficar? Limite de x tendendo a 9, 1 sobre 9 mais 9. E eu vou ter como resposta, 9 mais 9 é 18. Então vai ficar 1 sobre 18. Então a gente pode concluir que o limite de x tendendo a 9 da função 9 menos x sobre x ao quadrado menos 81 resulta em 1 sobre 18. No nosso quarto exercício de limite, nós temos limite de x menos 11 sobre x ao quadrado menos 121 com x tendendo a 11, certo? Então, como de praxe, a gente vai primeiro tentar a técnica da substituição e ver se a gente vai encontrar um resultado que seja diferente de 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito,
certo? Se der zero sobre zero ou infinito sobre infinito, a gente vai ter que usar alguma técnica de álgebra para poder fugir desse problema. Então, como é que vai ficar? Substituindo 11 em todo lugar que tiver x na minha função, vai ficar limite de x tendendo a 11, certo? 11 menos 11, certo? Sobre 11 ao quadrado menos 121. 11 menos 11 resulta em 0. 11 ao quadrado resulta em 121 menos 121, certo? Menos 121 menos 121 resulta em 0. Então, eu tenho como resposta 0 sobre 0. Toda vez que eu aplicar a substituição dentro desse limite, eu vou encontrar como resposta 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, eu vou ter que usar alguma técnica de álgebra para poder escapar dessa indeterminação aqui. E a técnica mais conveniente que eu posso usar para resolver esse limite e escapar dessa indeterminação é a técnica de diferença de dois quadrados, certo? Por quê? Porque se vocês olharem bem, eu tenho uma diferença de dois quadrados aqui embaixo. Eu tenho x ao quadrado menos 121. X ao quadrado menos 121 nada mais é do que uma diferença de dois quadrados. Eu posso dizer muito bem que x ao quadrado menos 121 é uma diferença de dois quadrados. Eu posso generalizar isso como a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b vezes a mais b, certo? Por quê? Porque x ao quadrado, como o nome já diz, é x ao quadrado. Então, está sendo elevado ao quadrado. 121, eu posso visualizar 121 como sendo 11 ao quadrado. A caneta não está deixando isso claro, mas se eu trocar de caneta, eu posso dizer que 121 nada mais é do que 11 ao quadrado. Então, quando eu digo que 121 é 11 ao quadrado, ou seja, eu digo que 121 é um quadrado perfeito, é um produto de algo ao quadrado, eu posso muito bem tirar a raiz desses dois caras aqui. Porque o inverso da potenciação é a radiciação. Então, eu posso tirar a raiz desse x e posso tirar a raiz desse 121. Se eu tirar a raiz de x ao quadrado, por conseguinte, eu tirar a raiz de 121, eu vou chegar na seguinte resultado, eu vou chegar na seguinte raiz. Vou chegar em x, certo? E vou chegar em 11, porque raiz de 121 é 11. E aí eu posso generalizar essas duas raízes no seguinte formato: x mais 11, x menos 11. Certo? Faltou um parênteses aqui, mas não tem problema. E essa expressão aqui é a mesma coisa que essa expressão aqui. X mais 11 vezes x menos 11, naturalmente é igual a x ao quadrado menos 121. Na verdade, isso daqui é uma expansão desse cara daqui. Por quê? Se eu aplicar a propriedade distributiva nessa expressão aqui, como é que vai ficar? Vai ficar x vezes x fica x ao quadrado. X vezes menos 11 fica menos 11x. Se eu aplicar 11 vezes x, fica mais 11x. E se eu fizer mais 11 vezes menos 11, ficaria menos 11 ao quadrado, que nada mais é do que menos 121. Menos 121. Então, se eu cancelo essas duas expressões aqui, esse menos 11x com esse mais 11x, que é positivo, fica x ao quadrado menos 121. Então, como eu disse, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Só que a diferença é que esse x mais 11 com esse x menos 11 é uma expansão dessa expressão aqui. E se eu jogo essa expressão dentro do meu limite, como é que fica? Ficaria limite de x tendendo a 11, a caneta não está funcionando, mas como é que ficaria?
limite de x tendendo a 11, certo? X menos 11 sobre x mais 11 vezes x menos 11, certo? Como eu substituir essa expressão aqui no lugar dessa daqui, eu posso agora fazer o seguinte, eu posso cancelar os fatores comuns dessa minha expressão, dessa minha fração. Então, esse x menos 11 eu posso cancelar com esse x menos 11. Cancelei. Quando eu cancelo alguma coisa em cima da minha fração, eu tenho que adicionar 1 para que não fique vazio. Então, aqui eu vou escrever 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar limite de x tendendo a 11, 1 sobre x mais 11, certo? E agora eu posso aplicar a técnica da substituição, conseguinte resolver esse meu limite. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 11 mais 11. Repara que aqui eu tinha a variável x, eu só troquei 11 por x, porque eu tenho que substituir em todo lugar que tiver x o valor que eu estou me aproximando. No caso, estou me aproximando de 11. X está se aproximando de 11, então eu coloco 11 aqui. E aí vai ficar 1 sobre 22, porque 11 mais 11 é 22. Então, repare que eu escapei da minha indeterminação, eu escapei do meu zero sobre zero, usando a propriedade, uma técnica de álgebra, usando a diferença de dois quadrados.